Ela parecia invisível no casamento, como se ninguém a notasse. Até que o milionário sorriu e disse: "Finja que sou seu par." E naquele instante, tudo mudou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Clara ajustou nervosamente o uniforme preto enquanto observava o salão do Copacabana Palace se encher de convidados. Como gerente de eventos da empresa de catering, ela deveria estar acostumada a festas da alta sociedade carioca. Mas algo neste casamento em particular a deixava inquieta. Talvez fosse o fato de que, 5 anos atrás, ela poderia ter sido uma das convidadas, não uma funcionária passando despercebida entre garçons e seguranças. "Clara, os canapés da mesa 3 acabaram", informou Rodrigo, um dos garçons mais jovens, interrompendo seus pensamentos. "Vou providenciar mais imediatamente", respondeu ela, voltando à realidade. O imenso salão resplandecia sob os lustres de cristal, transformado em um jardim de inverno com orquídeas brancas e azuis por todo lado. 300 convidados da elite empresarial, política e artística do Brasil celebravam a união de Bianca, filha de um dos maiores construtores do país, e Felipe, herdeiro de uma rede de hotéis de luxo. Era o evento social do ano. E Clara sabia que o sucesso desta noite poderia significar mais contratos para sua pequena empresa. Enquanto atravessava o salão em direção à cozinha, Clara não pôde deixar de notar os olhares de alguns convidados, não para ela, mas através dela, como se fosse apenas mais um elemento da decoração. Era uma sensação a qual nunca se acostumaria completamente, esse estranho poder de invisibilidade que vinha com o uniforme. A vida não havia sido sempre assim. Até os 23 anos, Clara Monteiro frequentava as mesmas festas que agora trabalhava, graças à posição de seu pai como diretor financeiro de um grande banco. Educação em colégios de elite, intercâmbio em Paris, faculdade de administração na PUC, seu caminho parecia traçado para se tornar mais uma herdeira entediada, até que a empresa onde seu pai trabalhava quebrou durante a crise financeira, levando com ela todas as economias da família. De um dia para o outro, o apartamento na Vieira Solto deu lugar a um pequeno sobrado em Botafogo. Os jantares em restaurantes estrelados foram substituídos por refeições caseiras, e os amigos de longa data misteriosamente desapareceram. Foi nesse momento que Clara descobriu sua verdadeira paixão, a gastronomia. O que começara como necessidade, cozinhar para economizar, transformou-se em vocação. Abandonou o curso de administração, matriculou-se em uma escola de culinária e, com determinação feroz, construiu sua própria empresa de catering, especializada em eventos de luxo. A ironia não lhe escapava. Servia agora às mesmas pessoas que antes a tratavam como igual. "Clara, telefone para você", disse Tânia, sua assistente, estendendo-lhe o celular quando entrou na cozinha. "É sobre seu pai." Seu coração deu um salto. Antônio Monteiro estava internado há 2 semanas, recuperando-se de um infarto. As despesas médicas haviam consumido as poucas reservas financeiras de Clara, mas valia cada centavo para ter seu pai de volta em casa. "Alô?" atendeu, afastando-se do burburinho da cozinha. "Senhorita Monteiro, aqui é a doutora Patrícia, do Hospital São Lucas. Seu pai está bem, mas precisamos discutir a transferência dele. O plano de saúde está questionando a necessidade de mais dias de internação." Clara fechou os olhos por um momento, absorvendo mais essa preocupação. "Entendo. Posso ir até aí amanhã pela manhã? Seria ideal. Quanto antes resolvermos isso, melhor para todos." Após desligar, Clara respirou fundo, tentando manter a compostura. Não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza, não esta noite, não com um evento tão importante em andamento. Voltou à cozinha, deu instruções para a reposição dos canapés e verificou o cronograma do jantar, que seria servido em menos de 1 hora.
Quando retornou ao salão, a banda começava a tocar as primeiras notas de uma bossa nova suave. Os convidados circulavam entre as mesas, taças de champanhe em mãos, exibindo joias e sorrisos que custavam pequenas fortunas. Clara observava tudo com olhos atentos, certificando-se de que cada detalhe estivesse perfeito. Foi então que notou um homem parado perto da varanda, ligeiramente afastado da multidão. Algo nele chamou sua atenção imediatamente. Não era apenas o terno impecavelmente cortado ou a postura confiante. Havia uma espécie de distanciamento em seu olhar, como se também não se sentisse parte daquele mundo, apesar de claramente pertencer a ele. Alto, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e traços firmes, ele parecia ter cerca de 35 anos. Clara o reconheceu vagamente. Seu rosto havia aparecido em algumas revistas de negócios que folheara recentemente. Um empresário do setor de tecnologia, se não estava enganada. Como se sentisse o olhar dela, o homem virou-se em sua direção. Por um segundo constrangedor, seus olhares se encontraram. Clara rapidamente desviou, voltando sua atenção para uma mesa próxima, fingindo ajustar um arranjo floral. Quando ousou olhar novamente, ele havia se virado para conversar com um garçom. "Com licença." A voz grave a surpreendeu poucos minutos depois. O homem que observara estava agora ao seu lado, segurando uma taça de champanhe pela metade. "Essa bebida está particularmente excepcional. Gostaria de parabenizar o responsável." Clara piscou, momentaneamente confusa por ser diretamente abordada. A maioria dos convidados pedia informações aos garçons, nunca à invisível gerente de eventos. "Agradeço o elogio, senhor. Selecionamos um champanhe especial da região de Épernay para a ocasião", respondeu profissionalmente. "A seleção foi sua?" perguntou ele, parecendo genuinamente interessado. "Sim, sou Clara Monteiro, gerente de eventos e proprietária da empresa de catering." Algo no olhar dele mudou. Uma centelha de interesse, talvez respeito. "Henrique Tavares." Apresentou-se estendendo a mão. Impressionante ter seu próprio negócio em um setor tão competitivo. O nome confirmou as suspeitas de Clara. Henrique Tavares, fundador da Nexus Tecnologia, uma das startups brasileiras que mais cresciam no momento. Recentemente valorizada em bilhões após expandir para toda a América Latina. Ela apertou sua mão brevemente, sentindo a textura surpreendentemente calejada para alguém de sua posição. "O senhor é da área de tecnologia, correto?" perguntou, tentando manter a conversa profissional enquanto ignorava o olhar curioso de um dos garçons que passava. Henrique sorriu, um gesto que transformou completamente seu rosto sério. "Culpado. Embora esta noite esteja aqui apenas como amigo da família do noivo." Fez uma pausa, observando o salão. "Estas festas não são exatamente meu ambiente natural." "Não?" Clara não conseguiu esconder a surpresa. "Imaginei que eventos sociais fizessem parte do trabalho de networking para alguém na sua posição." "E fazem, infelizmente," respondeu com uma franqueza inesperada. "Mas prefiro 1000 vezes estar em meu laboratório desenvolvendo novos projetos, ou em casa, com um bom livro." Clara sentiu um sorriso involuntário se formar. Havia algo refrescante em sua honestidade despretensiosa. "Entendo perfeitamente." Uma breve conexão se estabeleceu entre eles. O reconhecimento mútuo de dois estranhos que, por razões diferentes, sentiam-se deslocados no mesmo ambiente. O momento foi interrompido quando Marcelo, o chefe principal, aproximou-se discretamente. "Ah, Clara, precisamos de você na cozinha. Há um problema com o timing do prato principal." "Com licença," disse ela a Henrique, já se virando para seguir Marcelo. "Claro," respondeu ele, mas então acrescentou: "Antes que vá, gostaria de fazer uma sugestão sobre o menu de vinhos para a próxima vez?" Clara parou, curiosa. "Certamente. O Bordeaux que escolheram é excelente, mas há um produtor brasileiro do Vale dos Vinhedos que está fazendo maravilhas com Cabernet Franc. Seria uma adição interessante para um evento como este." "Apreciador de vinhos,"
Perguntou Clara, genuinamente interessada. Era raro encontrar alguém nestes círculos que realmente entendesse de gastronomia, além de simplesmente consumir produtos caros. Um hobby. Tenho uma pequena vinícola em Bento Gonçalves, respondeu com modéstia que parecia sincera. Talvez um dia possa lhe enviar algumas amostras para eventos futuros. Seria um prazer, respondeu Clara, um pouco desconcertada pela oferta inesperada. Não vou mais retê-la, disse ele com um leve sorriso. Boa sorte com o prato principal. Clara assentiu e seguiu para a cozinha, sentindo-se estranhamente perturbada. A conversa tinha sido breve, profissional, e ainda assim, havia algo no modo como Henrique Tavares falara com ela, olhara para ela, não através dela, como os outros convidados, mas realmente para ela, como uma igual. Na cozinha, o caos controlado estava em pleno vapor. Um dos fornos apresentava problemas de temperatura, ameaçando comprometer o timing perfeito do serviço. Clara imediatamente assumiu o comando, reorganizando a sequência de preparação, mantendo a calma quando todos ao redor pareciam à beira de um colapso nervoso. Vamos usar o forno secundário para a primeira leva e dividir o serviço em duas partes, começando pelas mesas próximas à entrada. Instruiu, sua mente analítica rapidamente encontrando uma solução viável. Enquanto trabalhava, não pôde deixar de pensar na conta do hospital que a aguardava, nas parcelas do empréstimo que fizera para expandir o negócio, no aluguel atrasado de seu pequeno apartamento. Um contrato como o deste casamento ajudaria a cobrir parte dessas despesas, mas não todas. Precisaria de mais eventos nos próximos meses, e a temporada estava se mostrando mais lenta que o esperado. Conseguimos, chefe! Anunciou Marcelo 40 minutos depois, quando os últimos pratos saíam perfeitamente preparados, sem que nenhum convidado tivesse percebido o pequeno drama nos bastidores. Clara permitiu-se um momento de orgulho. Era nisso que se destacava: resolver problemas, adaptar-se, nunca deixar que as dificuldades transparecessem. As mesmas habilidades que a tinham ajudado a sobreviver à queda vertiginosa de status social de sua família. Vou verificar como está o serviço, disse, ajustando o coque bem preso que mantinha seus cabelos castanhos longe do rosto. De volta ao salão, Clara observou com satisfação os convidados saboreando o jantar. A reação era exatamente o que esperava. Expressões de prazer surpreso, comentários animados, taças de vinho sendo erguidas em aprovação. Seu trabalho era criar experiências memoráveis, mesmo que ninguém lembrasse do rosto por trás delas. Enquanto circulava discretamente entre as mesas, verificando se tudo corria bem, sentiu novamente aquela sensação peculiar de estar sendo observada. Ergueu os olhos e encontrou o olhar de Henrique Tavares do outro lado do salão. Ele estava sentado em uma mesa com outros empresários, mas parecia alheio à conversa ao seu redor. Quando seus olhares se cruzaram, ele inclinou levemente a cabeça em um cumprimento quase imperceptível. Clara sentiu um calor inexplicável subir pelo pescoço. Era ridículo. Pessoas como Henrique Tavares não se interessavam por pessoas como ela. Não romanticamente, pelo menos. Qualquer gentileza de sua parte era provavelmente motivada por educação ou, na melhor das hipóteses, interesse profissional em sua empresa de catering. Seu celular vibrou no bolso. Outra mensagem do hospital, solicitando confirmação de sua visita pela manhã. A realidade a chamava de volta, lembrando-a de suas responsabilidades, de seu lugar no mundo. Quando o jantar terminou e a banda recomeçou a tocar, dando início à parte dançante da festa, Clara finalmente pôde respirar um pouco mais tranquila. O pior havia passado, e a equipe agora só precisava manter o serviço de bebidas e o buffet de sobremesas abastecido. Permitiu-se um momento de descanso em um canto discreto próximo à varanda, observando os convidados que agora se moviam para a pista de dança.
Casais elegantes deslizavam ao som de um jazz suave, joias cintilando sob as luzes, risadas polidas ecoando pelo salão. Não dança? A voz agora familiar surpreendeu Clara novamente. Henrique Tavares estava parado a poucos passos, 2 taças de champanhe nas mãos. Estendeu uma delas na direção de Clara. Estou em serviço, senhor. Tavares, respondeu educadamente, declinando a bebida com um gesto. E não seria apropriado. Henrique, por favor, corrigiu ele. E creio que mereça uma pequena comemoração. O jantar foi excepcional. Todos estão comentando. Clara hesitou. A oferta era tentadora, não apenas pelo champanhe, mas pela companhia. Havia algo magnético neste homem, uma autenticidade que raramente encontrava entre pessoas de seu círculo social. Agradeço o elogio, mas preciso manter a postura profissional, respondeu finalmente. Henrique não pareceu ofendido pela recusa. Em vez disso, apoiou-se na balaustrada da varanda ao lado dela, observando a festa como um espectador. Sabe o que é interessante sobre eventos como este? Comentou depois de um momento. Como todos interpretam papéis. Os noivos, as famílias, os convidados, todos seguindo um roteiro não escrito de como devem se comportar, o que devem dizer. E o senhor não? Perguntou Clara, permitindo-se entrar na conversa. Henrique sorriu, aquele mesmo sorriso transformador que notara antes. Tento não fazer isso, mas é difícil escapar completamente. A sociedade tem expectativas sobre como alguém na minha posição deve agir. Fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Assim como tem sobre você. Clara sentiu como se ele conseguisse enxergar através de suas cuidadosamente construídas barreiras profissionais. Não sei a que se refere, respondeu, tentando manter o tom leve. Acho que sabe sim, insistiu gentilmente. Você não nasceu neste lado da equação, Clara. Posso perceber pela forma como observa os convidados, como se conhecesse seu mundo por dentro. O uso de seu primeiro nome, a precisão da observação, tudo a pegou desprevenida. Como ele poderia saber? Está me analisando, Sr. Tavares? Perguntou, tentando esconder o desconforto. Apenas observando. Respondeu com naturalidade. É um hábito. E por favor, é Henrique. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não exatamente desconfortável, mas carregado de algo que Clara não conseguia nomear. Já esteve do outro lado? Perguntou ela finalmente, curiosidade superando a cautela. Henrique a observou por um momento antes de responder. Sim, cresci em Japeri, na Baixada Fluminense. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Ganhei uma bolsa para estudar engenharia na UFRJ e construí minha empresa do zero. Fez uma pausa, olhando para os convidados que dançavam. Mesmo depois de todo o sucesso, ainda me sinto como um visitante nestes círculos, como se a qualquer momento alguém pudesse descobrir que não pertenço realmente aqui. A honestidade da confissão tocou Clara profundamente. Era exatamente como ela se sentia às vezes, embora em circunstâncias diferentes. Entendo perfeitamente, respondeu suavemente, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Minha família já teve posição social. Perdi tudo na crise financeira. Tive que recomeçar, construir algo meu. E construiu algo admirável, observou Henrique. Não é qualquer um que consegue se adaptar como você fez. O elogio pegou Clara de surpresa. Estava acostumada a ser competente, eficiente, mas raramente recebia reconhecimento tão direto, especialmente de alguém como Henrique Tavares. Obrigada, respondeu simplesmente, incerta de como prosseguir. Uma brisa suave vinda do oceano atravessou a varanda, trazendo o cheiro característico de maresia que Clara tanto amava no Rio de Janeiro. Por um breve momento, permitiu-se relaxar na presença deste estranho que, paradoxalmente, não parecia tão estranho assim. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Henrique, quebrando o silêncio confortável que se estabelecera. Pode perguntar. Não prometo responder, replicou Clara com um pequeno sorriso. O que a fez escolher gastronomia? Imagino que não fosse seu plano original. Clara olhou para as ondas que quebravam na praia de Copacabana, visíveis ao longe através da varanda.
A pergunta tocava em algo profundamente pessoal. Não, não era, admitiu. Eu estava no 3º ano de administração quando tudo mudou. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. No início, cozinhava por necessidade. Nosso orçamento era limitado depois que meu pai perdeu o emprego e descobri que podia criar refeições interessantes com ingredientes simples. Então percebi que pela primeira vez na vida estava fazendo algo que realmente me apaixonava. Henrique assentiu, compreensivo. É raro encontrar sua verdadeira vocação. Mais raro ainda ter a coragem de segui-la, especialmente quando significa mudar completamente de direção. Não foi exatamente coragem, confessou Clara. Foi sobrevivência. A sobrevivência mais corajosa que já vi, respondeu ele, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que a fez corar. Muitos em sua situação teriam se agarrado às aparências, tentado manter um estilo de vida insustentável. Clara sabia exatamente do que ele falava. Vira isso acontecer com várias famílias amigas que se endividavam cada vez mais, tentando manter o status quo, até finalmente desmoronarem sob o peso das dívidas e expectativas sociais. O que salvou minha família foi justamente abandonar as aparências, disse ela. Meu pai parou abruptamente, lembrando-se do telefonema do hospital. A preocupação deve ter transparecido em seu rosto. Está tudo bem? Perguntou Henrique, genuinamente preocupado. Clara hesitou, porque estava compartilhando questões pessoais com este homem que mal conhecia. Havia algo em Henrique Tavares que inspirava confiança, que a fazia baixar suas habituais defesas. Meu pai está hospitalizado, explicou finalmente. Teve um infarto há 2 semanas. Sinto muito, respondeu Henrique, a empatia evidente em sua voz. Está se recuperando bem? Sim, mas... Clara parou, decidindo não sobrecarregá-lo com seus problemas financeiros. Ele deve receber alta em breve. Nesse momento, Tânia apareceu à porta da varanda, seu rosto uma máscara de profissionalismo que mal disfarçava a urgência. Clara, desculpe interromper, mas temos uma situação com o bolo de casamento. O sistema de refrigeração da mesa está apresentando problemas. Preciso ir, disse Clara a Henrique, voltando imediatamente ao modo profissional. Entendo, respondeu ele. Talvez possamos continuar esta conversa em outra ocasião. Clara assentiu vagamente, já concentrada no novo problema que precisava resolver. Seguiu Tânia rapidamente, deixando Henrique sozinho na varanda. O resto da noite transcorreu num turbilhão de pequenas crises resolvidas nos bastidores, serviço de sobremesas e preparativos para o grande finale, o impressionante bolo de 5 andares que seria cortado à meia-noite. Em meio à agitação, Clara praticamente esqueceu da conversa com Henrique Tavares, ou pelo menos tentou esquecer. Por volta da meia-noite, quando os noivos se posicionavam para cortar o bolo, Clara observava discretamente de um canto do salão, verificando se cada detalhe estava perfeito. A sensação de ser observada a alcançou novamente, e ela não precisou virar-se para saber quem a olhava. Permitiu-se um breve olhar na direção dele. Henrique estava conversando com um grupo de executivos, mas seus olhos encontraram os dela por cima das cabeças dos outros convidados. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios antes que ele voltasse sua atenção à conversa. Algo naquele sorriso fez o coração de Clara acelerar. Era ridículo, disse a si mesma. Pessoas como Henrique Tavares não se envolviam seriamente com pessoas como ela. Qualquer interesse de sua parte seria, no máximo, temporário, uma distração, uma curiosidade. O corte do bolo aconteceu sem contratempos, seguido pela tradicional valsa dos noivos. Pouco depois, muitos convidados começaram a se despedir. Era o sinal para Clara e sua equipe iniciarem os preparativos para a desmontagem e limpeza, um processo que geralmente durava até as primeiras horas da manhã. Clara, a voz de Rodrigo a chamou enquanto ela supervisionava a remoção dos arranjos florais. Um dos convidados está pedindo para falar com você. Parece importante. Ela seguiu o garçom até uma das mesas laterais,
onde o pai da noiva, Maurício Ramos, aguardava com uma expressão severa. Ao lado dele, um homem mais velho, com aparência igualmente austera, a observava criticamente. "Senhorita Monteiro", começou Maurício sem preâmbulos. "O senhor Albuquerque aqui é o presidente da Associação de Hotéis de Luxo do Brasil." Ele ficou muito impressionado com seu trabalho esta noite. Clara manteve uma expressão profissional, embora seu coração tivesse saltado. A associação representava os hotéis mais exclusivos do país, e um contrato com eles seria transformador para seu negócio. "É uma honra, Sr. Albuquerque", respondeu educadamente. "Estamos planejando uma conferência internacional no mês que vem, aqui mesmo no Copacabana Palace", explicou o homem, seu tom calculadamente formal. "Gostaríamos de discutir a possibilidade de sua empresa fornecer o catering para o evento." "Seria um prazer", respondeu Clara, lutando para conter a excitação em sua voz. "Podemos marcar uma reunião na próxima semana para discutir os detalhes. Minha secretária entrará em contato", disse Albuquerque, levantando-se. "Boa noite, senhorita." Quando os homens se afastaram, Clara permitiu-se um momento de pura alegria. Um contrato desse porte resolveria seus problemas financeiros imediatos e abriria portas para novos negócios de alto nível. "Parece que você tem motivos para comemorar." A voz agora familiar de Henrique soou atrás dela. Clara virou-se, incapaz de conter o sorriso. "Parece que sim. Deixe-me adivinhar." Albuquerque finalmente percebeu que os fornecedores habituais da associação são medíocres em comparação com seu trabalho, disse Henrique com um brilho de divertimento nos olhos. Clara piscou, surpresa pela precisão do palpite. "Como soube?" "Digamos que conheço Albuquerque há tempo suficiente para reconhecer quando ele está impressionado, apesar daquela cara de poucos amigos", respondeu com um leve dar de ombros. "E também porque comentei com ele mais cedo sobre a qualidade excepcional do serviço." A revelação a pegou desprevenida. "Você falou de mim para ele?" "Apenas mencionei que estava surpreendentemente impressionado com o menu, a apresentação e o serviço", esclareceu Henrique. "O resto foi mérito inteiramente seu. Albuquerque não contrataria ninguém apenas por minha recomendação. Ele é conhecido por ser extremamente exigente." Clara não sabia como reagir. Parte dela sentia gratidão pela indicação inesperada, mas outra parte, talvez o orgulho que nunca a abandonara completamente, resistia à ideia de dever um favor profissional a alguém, especialmente a um homem que claramente a intrigava de maneiras que iam além do profissional. "Obrigada", disse finalmente, optando pela sinceridade, embora não fosse necessário. "Sei que não era", respondeu Henrique com aquele mesmo sorriso transformador. "Seu trabalho fala por si. Apenas acelerei o processo de descoberta." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido pela música que ainda tocava suavemente no salão quase vazio. "Bem", disse Clara finalmente, consciente de que sua equipe aguardava instruções para continuar a desmontagem. "Preciso supervisionar o encerramento do evento." "É claro", respondeu Henrique. Então, como se tomasse uma decisão repentina, acrescentou: "Tenho uma proposta para você, Clara." Algo na forma como ele disse seu nome fez seu estômago dar uma pequena volta. "Uma proposta? Estou organizando um jantar na próxima semana para alguns investidores internacionais", explicou ele. "Gostaria de contratar seus serviços, um menu degustação para 12 pessoas, na minha residência em São Conrado." Clara estudou seu rosto, tentando discernir se havia alguma intenção oculta por trás do convite profissional. "Ficaria honrada", respondeu cautelosamente. "Posso enviar algumas sugestões de menu para seu escritório na segunda-feira." "Excelente." Henrique sorriu, tirando um cartão do bolso interno do paletó. "Meu contato pessoal. Prefiro discutir os detalhes diretamente, sem intermediários." Clara aceitou o cartão, notando que continha apenas um número de telefone celular e um endereço de e-mail, sem logotipos corporativos ou títulos. "Entrarei em contato", prometeu, guardando o cartão no bolso de seu uniforme. "Estarei esperando",
respondeu Henrique, e havia algo em seu tom que sugeria que falava sobre mais do que apenas uma proposta de negócios. Com um último sorriso e um leve aceno de cabeça, ele se afastou, juntando-se aos poucos convidados que ainda permaneciam. Clara o observou caminhar pelo salão, percebendo como ele se movia com uma confiança tranquila que parecia natural, não estudada. Quando finalmente voltou sua atenção à equipe que aguardava instruções, Clara percebeu que o cartão em seu bolso parecia pesar muito mais do que um simples pedaço de papel deveria. Carregava o potencial de um novo contrato importante, certamente. Mas também talvez algo mais, uma possibilidade que ela não se permitia considerar completamente. Enquanto a noite se transformava em madrugada e o trabalho de desmontagem continuava, Clara encontrava-se dividida entre o pragmatismo que a guiara nos últimos anos e uma sensação quase esquecida de expectativa. O tipo de sentimento que pertencia à antiga Clara, aquela que ainda acreditava que o mundo estava cheio de possibilidades infinitas. Era cedo demais para saber se Henrique Tavares representava uma oportunidade profissional, uma complicação emocional, ou ambos. Mas pela primeira vez em muito tempo, Clara se permitiu a curiosidade de descobrir. Os primeiros raios de sol já despontavam no horizonte quando Clara finalmente deixou o Copacabana Palace. O céu sobre o Rio de Janeiro transformava-se em um gradiente de azuis e rosas, enquanto os últimos equipamentos eram carregados na van da empresa. Apesar do cansaço físico, após mais de 20 horas de trabalho ininterrupto, sentia-se estranhamente desperta, como se uma corrente elétrica sutil percorresse seu corpo. "Podemos fechar o relatório do evento na segunda, chefe?" perguntou Tânia, bocejando enquanto trancava o compartimento de carga da van. "Estou literalmente sonhando em pé." "Claro!" respondeu Clara, observando a praia quase deserta àquela hora da manhã de domingo. "Todos vocês fizeram um trabalho excepcional. Descansem." Enquanto a equipe se dispersava, Clara decidiu caminhar um pouco pela orla antes de pegar um táxi para casa. Precisava organizar os pensamentos e nada a acalmava mais que o ritmo constante das ondas quebrando na areia. Tirou os sapatos de salto, carregando-os na mão, enquanto seus pés afundavam na areia fresca. O contato com o solo, o cheiro do mar, o som das ondas, tudo a ajudava a reconectar-se consigo mesma após horas desempenhando o papel de profissional impecável. A noite havia sido um sucesso incontestável. O evento transcorrera perfeitamente, recebera o contato da Associação de Hotéis e agora tinha potencialmente um novo cliente importante. Deveria estar exclusivamente focada nessas conquistas profissionais. Então por que seu pensamento insistia em voltar para Henrique Tavares? Clara tocou o bolso onde guardara o cartão com o número pessoal dele. Era apenas um contato de trabalho, lembrou a si mesma. O fato de ele ser atraente, inteligente e surpreendentemente acessível não significava nada além de uma coincidência agradável. Seu telefone tocou, interrompendo suas divagações. Era o hospital. Clara sentiu o coração acelerar ao atender. "Senhorita Monteiro, aqui é Marta da enfermagem. Seu pai acordou pedindo para falar com você. Está tudo sob controle, mas achei que gostaria de saber." "Obrigada, Marta." "Estou a caminho", respondeu Clara, sentindo uma pontada de culpa por não ter ido direto ao hospital após o evento. 40 minutos depois, Clara entrava no quarto hospitalar, onde Antônio Monteiro repousava. Aos 62 anos, seu pai ainda mantinha a postura elegante que o caracterizara durante toda a vida, mesmo usando uma camisola hospitalar e conectado a monitores. "Minha chefe favorita", sorriu ele ao vê-la, estendendo a mão. Clara aproximou-se, beijando sua testa. "E como está se sentindo?" "Melhor que essas máquinas sugerem", respondeu ele com um resquício do humor sarcástico que sempre tivera. "E o casamento dos Ramos? Foi um sucesso, imagino." Clara sorriu, sentando-se na beira da cama. "Foi perfeito, pai. E consegui 2 novos contatos importantes, a Associação de Hotéis e um empresário do setor de tecnologia."
Antônio ergueu as sobrancelhas, genuinamente impressionado. A associação? Aqueles snobs finalmente reconheceram seu talento. Sabia que aconteceria. A fé inabalável de seu pai sempre fora uma fonte de força para Clara. Mesmo após perder tudo, Antônio nunca perdera a dignidade ou o otimismo resiliente que o caracterizava. Na verdade, acho que tive uma pequena ajuda, admitiu Clara, hesitante em mencionar Henrique. Por alguma razão, sentia que falar sobre ele tornaria a experiência mais real, mais significativa do que estava preparada para admitir. Ajuda? Seu pai parecia intrigado. Um dos convidados... Clara fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Henrique Tavares. Ele me recomendou ao presidente da associação. O reconhecimento iluminou o rosto de Antônio. Tavares? O fundador da Nexus? Quando Clara assentiu, ele continuou. Impressionante. Li sobre ele recentemente. Uma história notável, de origem humilde a bilionário antes dos 40. Você o conhece? Perguntou Clara, surpresa. Não pessoalmente, mas acompanho o mercado, mesmo de longe. Ele fez uma pausa, estudando o rosto da filha com interesse renovado. E como foi esse encontro? Clara sentiu as bochechas esquentarem sob o olhar perceptivo do pai. Profissional, é claro, ele apreciou o cardápio. Antônio sorriu, um sorriso conhecedor que dizia que compreendia muito mais do que ela estava revelando. Clara, minha filha, você sempre foi terrível em esconder suas emoções de mim, desde criança. Não há emoções para esconder, pai, protestou ela, um pouco rápido demais. Foi apenas um contato de trabalho. Ele quer contratar o catering para um jantar na casa dele. Entendo, respondeu Antônio ainda sorrindo. Um contato de trabalho que fez minha filha, sempre tão focada e prática, corar como uma adolescente. Clara revirou os olhos, mas não pôde evitar um pequeno sorriso. Seu pai sempre tivera o dom de ler suas emoções como um livro aberto. A conversa foi interrompida pela chegada da doutora Patrícia para a visita matinal. Clara aproveitou a oportunidade para discutir a questão da transferência e dos custos adicionais que o plano de saúde se recusava a cobrir. Posso fazer um adiantamento hoje mesmo, disse Clara após a médica sair. Preciso apenas verificar com o banco quanto consigo liberar. Antônio franziu a testa, sua expressão tornando-se séria. Clara, não quero que comprometa o capital de giro da sua empresa por minha causa. Não se preocupe com isso. O evento de ontem foi bem pago e esses novos contratos vão melhorar nosso fluxo de caixa. Ela sorriu, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. A verdade era que, mesmo com os novos projetos, os pagamentos levariam semanas para serem processados e as despesas hospitalares eram imediatas. Sei quando você está preocupada, filha, disse Antônio suavemente. Talvez seja hora de considerar vender o apartamento em Botafogo. Já falamos sobre isso antes. O pequeno apartamento de 2 quartos era o último vestígio do patrimônio familiar que haviam conseguido preservar após a crise. Tinha valor emocional, mas também representava uma reserva financeira considerável. Não chegamos a esse ponto ainda, respondeu Clara firmemente. Vamos resolver isso, pai. Confie em mim. Após mais algum tempo com Antônio, Clara despediu-se, prometendo voltar à tarde. Ao sair do hospital, checou o relógio. 9h30 da manhã de domingo. Sentia o peso do cansaço finalmente se abatendo sobre ela, mas ainda tinha muito a fazer antes de poder descansar. Sua primeira parada foi no pequeno escritório da empresa no centro da cidade. Precisava revisar os números, ver exatamente quanto poderia adiantar para o hospital sem comprometer o funcionamento do negócio. A secretária eletrônica piscava quando entrou. 3 novas mensagens, todas de clientes interessados após o sucesso do casamento da noite anterior. As boas notícias deveriam tê-la animado, mas a realidade dos números em sua planilha era implacável. Mesmo com os novos contratos, havia um déficit preocupante para cobrir as despesas imediatas. Clara massageou as têmporas, tentando organizar as prioridades. Precisaria negociar com fornecedores,
talvez até atrasar alguns pagamentos menos urgentes. Seu olhar caiu sobre o cartão de Henrique Tavares, que colocara sobre a mesa. O jantar que ele propusera poderia ser um ponto de virada para sua empresa, não apenas pelo valor do contrato em si, mas pela rede de contatos que poderia abrir. Pessoas como Henrique não apenas contratavam serviços, influenciavam outros em seu círculo a fazer o mesmo. Antes que pudesse reconsiderar, Clara pegou o telefone e discou o número do cartão. Era domingo de manhã. Provavelmente cairia na caixa postal, dando-lhe tempo para formular uma proposta adequada mais tarde. Para sua surpresa, ele atendeu no segundo toque. Henrique Tavares. A voz grave soou clara, como se estivesse completamente desperto e alerta, apesar do horário. Clara hesitou por um segundo. Sr. Tavares, aqui é Clara Monteiro, do catering do casamento de ontem. Clara. Havia um sorriso na voz dele. Estava justamente pensando em você. O comentário a pegou desprevenida. Estava? Sim, estou tomando café da manhã na varanda, admirando a vista do mar e pensando como sua equipe conseguiu criar aquele molho de maracujá perfeito para o peixe. Tem um toque de pimenta de cheiro, não é? Clara não pôde conter um sorriso. A maioria dos clientes nem notava esses detalhes refinados em seus pratos. Pimenta de cheiro e um toque de mel orgânico, confirmou. Estou impressionada que tenha percebido. Tem um paladar atento, respondeu ele. Mas imagino que não tenha ligado num domingo de manhã para discutir técnicas culinárias. Clara endireitou-se na cadeira, voltando ao tom profissional. Na verdade, queria confirmar sua solicitação para o jantar e propor uma reunião para discutirmos os detalhes. Perfeito. Estava pensando em algo na próxima quarta-feira, se for conveniente para você. Quarta é excelente, respondeu Clara, consultando rapidamente sua agenda. Posso apresentar algumas opções de menu para o jantar que mencionou? Ótimo, disse Henrique. Houve uma breve pausa antes que ele continuasse. Na verdade, seria interessante discutirmos isso durante um almoço. Conheço um pequeno restaurante em Santa Teresa com uma vista maravilhosa da cidade. Poderíamos nos encontrar lá ao meio-dia? Clara hesitou. Um almoço soava muito mais como um encontro do que uma reunião de negócios. Tenho certeza que seu tempo é valioso, Sr. Tavares. Posso simplesmente enviar algumas propostas por e-mail, se preferir. Henrique, por favor, corrigiu ele. E sim, meu tempo é valioso, razão pela qual prefiro dedicá-lo a conversas pessoais significativas em vez de trocas de e-mails. Fez uma pausa, como se percebesse a hesitação dela. É apenas um almoço profissional, Clara, para discutirmos adequadamente o que tenho em mente para o jantar. Clara respirou fundo. Estava sendo paranoica. Pessoas de negócios almoçavam juntas o tempo todo para discutir projetos. Nesse caso, meio-dia na quarta-feira será perfeito, concordou. Pode me enviar o endereço do restaurante? Enviarei por mensagem, prometeu ele. E Clara? Sim, estou realmente ansioso para conhecê-la melhor. Houve algo na maneira como ele disse essas últimas palavras, não insinuante ou inapropriado, mas com uma sinceridade que fez Clara sentir aquela mesma corrente elétrica sutil de antes. Igualmente, respondeu surpresa com sua própria honestidade. Depois de desligar, Clara permaneceu sentada por um longo momento, olhando para o telefone. O que estava fazendo? Almoçar com Henrique Tavares era uma decisão puramente profissional, lembrou a si mesma. O fato de seu coração bater um pouco mais rápido ao pensar nisso era apenas cansaço, ou talvez fome, já que não comia nada desde a noite anterior. Os 3 dias que se seguiram passaram num turbilhão de atividades para Clara. Entre negociar com o hospital, supervisionar 2 pequenos eventos corporativos e desenvolver propostas para a Associação de Hotéis, mal teve tempo de pensar no almoço com Henrique. Ou pelo menos era o que dizia a si mesma. A verdade era que cada vez que seu telefone tocava, sentia um pequeno sobressalto. Na terça-feira, recebeu uma mensagem de Henrique confirmando o almoço e enviando o endereço do restaurante. Aprazível, Rua Aprazível, 62, Santa Teresa.
Sugiro deixar o carro na base do morro e subir de táxi. As ruas são estreitas. O nome não lhe era estranho. Tratava-se de um dos restaurantes mais charmosos do Rio, conhecido pela culinária brasileira contemporânea e pela vista espetacular. Não era ostensivamente luxuoso como os estabelecimentos em Ipanema ou Leblon, mas definitivamente não era um lugar onde Clara costumava frequentar com seu orçamento atual. Na quarta-feira de manhã, Clara estava em seu pequeno apartamento tentando decidir o que vestir. Um dilema que não enfrentava há anos. Seu guarda-roupa era predominantemente prático. Uniformes para eventos, algumas peças formais para reuniões com clientes e roupas casuais para o dia a dia. Optou finalmente por um vestido azul marinho simples, mas elegante, um dos poucos itens que preservara de sua vida anterior, complementado por um blazer leve. Profissional, mas não excessivamente formal. Enquanto prendia os cabelos num coque baixo, seu penteado habitual para reuniões, Clara se examinou no espelho. Aos 28 anos, seu rosto tinha perdido a suavidade juvenil, substituída por uma beleza mais madura e definida. Notou as pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, testemunhas de anos de trabalho intenso e preocupações. É apenas uma reunião de trabalho, lembrou a seu reflexo aplicando um batom discreto. Nada mais. Seguindo o conselho de Henrique, Clara deixou seu pequeno Fiat na parte baixa de Santa Teresa e pegou um dos tradicionais táxis amarelos para subir as ladeiras íngremes do bairro boêmio. O trajeto sinuoso oferecia vislumbres da Baía de Guanabara entre as curvas e, por um momento, Clara permitiu-se apreciar a beleza única do Rio de Janeiro, algo que raramente tinha tempo para fazer. O táxi a deixou em frente a uma casa de aspecto colonial, discreta apesar de sua localização privilegiada. Apenas uma pequena placa indicava o restaurante aprazível. Clara verificou o relógio. 11h55. Pontual como sempre. Ao atravessar a entrada, foi recebida por um ambiente aconchegante com elementos rústicos, madeira, plantas, pedras e várias mesas ao ar livre dispostas em diferentes níveis do terreno, aproveitando a vista panorâmica da cidade. "Posso ajudá-la, senhora?", perguntou o maître. "Tenho um compromisso com o senhor." "Henrique Tavares", respondeu Clara, sentindo-se estranhamente nervosa ao pronunciar o nome. "Ah, sim, o senhor Tavares já chegou. Por favor, me acompanhe." Clara seguiu o homem através de um caminho entre árvores e mesas cuidadosamente dispostas. Ao fundo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar emolduravam a paisagem urbana que se estendia até o oceano. Henrique estava sentado em uma mesa afastada, parcialmente oculta por plantas tropicais, oferecendo privacidade sem sacrificar a vista. Ele se levantou imediatamente ao vê-la, com um sorriso que parecia genuinamente satisfeito por sua presença. "Clara", cumprimentou, segurando sua mão brevemente. "Você está linda." Clara sentiu o rosto esquentar levemente com o elogio direto. "Obrigada. O lugar é encantador", respondeu, olhando ao redor para disfarçar seu embaraço. "Nunca tinha vindo aqui. É um dos meus refúgios no Rio", explicou Henrique, afastando a cadeira para ela se sentar. "Quando preciso escapar das reuniões corporativas em hotéis sem personalidade", Clara observou Henrique enquanto ele se sentava à sua frente. Usava um terno azul escuro bem cortado, mas sem gravata, e com a camisa ligeiramente aberta no colarinho. Um equilíbrio entre o executivo e o homem relaxado, perfeitamente adequado ao ambiente. "Então, como foi seu início de semana?", perguntou ele, com um interesse que parecia sincero. Clara hesitou, incerta sobre quanto de sua vida pessoal deveria compartilhar. "Bastante ocupada", respondeu finalmente. "Tivemos 2 eventos corporativos menores e estou preparando a proposta para a Associação de Hotéis." "E seu pai?", perguntou Henrique. "Está se recuperando bem?" A pergunta a surpreendeu. Não esperava que ele se lembrasse desse detalhe pessoal compartilhado brevemente durante sua conversa no casamento. "Está melhorando", respondeu, tocada pela consideração.
Esperamos que receba alta na próxima semana. Um garçom se aproximou, entregando os menus e recitando os especiais do dia. Clara examinou discretamente os preços e sentiu um aperto no estômago. Eram significativamente mais altos do que imaginava. Já esteve aqui antes, então tem alguma recomendação? Perguntou, tentando disfarçar sua preocupação com o custo. O peixe do dia é sempre extraordinário, sugeriu Henrique. E se não se importar com uma sugestão, há um vinho brasileiro da Serra Gaúcha, que harmoniza perfeitamente. Confio em seu julgamento, respondeu Clara com um pequeno sorriso. Afinal, ele demonstrara ter um paladar refinado no casamento. Após fazerem os pedidos, Henrique apoiou os braços na mesa, inclinando-se ligeiramente na direção dela. Antes de falarmos de negócios, queria dizer que fiquei realmente impressionado com seu trabalho no casamento. Não apenas a comida, mas toda a operação, a coordenação, o ritmo de serviço, a atenção aos detalhes. É raro ver esse nível de excelência. Obrigada, respondeu Clara, genuinamente grata pelo reconhecimento profissional. Construímos a empresa com esse padrão de qualidade em mente. Não é fácil manter a consistência, especialmente com os orçamentos cada vez mais apertados no mercado atual. Imagino que muitos clientes não compreendam o valor real do trabalho que fazem, comentou Henrique. É um problema em vários setores. As pessoas querem qualidade premium, pagando preços de atacado. Clara não pôde conter uma risada. Exatamente! Não sabe quantas vezes ouvi, mas encontrei um orçamento pela metade do preço, sem considerar a diferença na qualidade dos ingredientes ou na experiência da equipe. A conversa fluiu naturalmente para os desafios de empreender no Brasil. As dificuldades com fornecedores, a carga tributária, a competição desleal. Para surpresa de Clara, Henrique parecia genuinamente interessado em seus insights sobre o setor gastronômico. Como você começou na tecnologia? Perguntou ela quando o vinho foi servido, um tinto encorpado com notas de frutas vermelhas. Henrique provou o vinho antes de responder, assentindo em aprovação ao sommelier. Por necessidade, como você na gastronomia, respondeu, surpreendendo-a com o paralelo. Cresci numa família onde computadores eram artigos de luxo inacessíveis. Meu primeiro contato foi num projeto social no meu bairro, quando tinha 14 anos. Fiquei fascinado pela possibilidade de criar algo do nada, apenas com conhecimento. Clara o observava, fascinada pela animação em sua voz, enquanto falava de sua trajetória. Consegui uma bolsa para estudar engenharia, trabalhava durante o dia e programava à noite. Minha primeira empresa começou literalmente na garagem de um amigo. Sorriu com uma nostalgia genuína. Foram anos de muito trabalho e pouco sono. Conheço bem essa sensação, comentou Clara. Imagino que sim, respondeu Henrique, seus olhos encontrando os dela. Vejo em você a mesma determinação que me impulsionou. É uma qualidade rara. O elogio a pegou desprevenida, não apenas pelo conteúdo, mas pela sinceridade com que foi dito. Não era um galanteio vazio, mas uma observação genuína de alguém que reconhecia nela algo valioso. O prato principal chegou, interrompendo momentaneamente a conversa. Clara aproveitou o momento para reorganizar seus pensamentos. Estava demasiado à vontade, quase esquecendo-se do propósito profissional do almoço. Então, sobre o jantar que mencionou, disse, retomando o foco. Você falou em um menu degustação para 12 pessoas? Sim, confirmou Henrique, aceitando a mudança para um tom mais profissional. Estou recebendo investidores internacionais interessados em nosso novo projeto de tecnologia educacional. Quero impressioná-los não apenas com o negócio, mas com uma experiência gastronômica autenticamente brasileira. Entendo, respondeu Clara, já visualizando possibilidades. Pensando em algo tradicional ou uma abordagem mais contemporânea? Contemporânea, definitivamente, mas com raízes na nossa cultura. Exatamente como você fez com aquele molho de maracujá no casamento. Uma técnica moderna aplicada a ingredientes tipicamente brasileiros. Clara sentiu-se impressionada com a clareza da visão dele.
Muitos clientes não conseguiam articular o que queriam além de algo bom ou comida para impressionar. A conversa fluiu para detalhes mais específicos do evento: data, número exato de convidados, possíveis restrições alimentares. Clara fazia anotações mentais, já elaborando um menu que seria tanto sofisticado quanto representativo da culinária brasileira. Foi apenas quando a sobremesa foi servida, um delicado pudim de maracujá com calda de açúcar mascavo, que Henrique abordou um novo assunto. Clara, além deste jantar, tenho outra proposta para você. Ela o olhou com curiosidade, a colher de sobremesa suspensa no ar. Que tipo de proposta? Estou planejando lançar um fundo de investimento para pequenas empresas promissoras em diversos setores, explicou ele. Negócios com potencial de crescimento que precisam de capital para expandir, mas são ignorados pelos investidores tradicionais por serem considerados pequenos demais. Clara observava atentamente, sem entender completamente onde ele queria chegar. Sua empresa seria uma candidata perfeita para este programa, continuou Henrique. Você tem um produto excepcional, uma visão clara e experiência comprovada. Com o capital adequado para expandir sua operação e uma orientação estratégica, poderia facilmente quintuplicar seu faturamento em 2 anos. Clara pousou a colher lentamente, absorvendo a proposta inesperada. Está me oferecendo um investimento? Estou oferecendo uma parceria, corrigiu Henrique. Capital, mentoria e acesso à minha rede de contatos em troca de uma participação minoritária no negócio. O coração de Clara acelerou. A proposta era tentadora. Resolveria seus problemas financeiros imediatos e abriria possibilidades de crescimento que sozinha levaria anos para alcançar. Mas também significava ceder parte do controle sobre a empresa que construíra do zero. É uma proposta generosa, respondeu cautelosamente, mas também bastante inesperada. Entendo sua hesitação, disse Henrique, seu olhar encontrando o dela. E quero deixar claro que esta proposta é estritamente profissional, baseada no potencial que vejo em seu negócio. Não tem relação com... Fez uma pausa buscando as palavras certas. E qualquer outra coisa que possa estar se desenvolvendo entre nós. A franqueza dele em reconhecer a atração mútua que pairava no ar entre eles deixou Clara momentaneamente sem palavras. Eu preciso de tempo para considerar sua proposta, disse Clara finalmente, recuperando a compostura. É uma decisão importante. Henrique assentiu, sem demonstrar desapontamento. Claro, não esperava uma resposta imediata, respondeu, tomando um gole de água. Posso enviar os detalhes formais do investimento para que analise com calma. Agradeço, disse Clara, aliviada por ele não pressionar. Preciso entender melhor o que significa participação minoritária e quais seriam suas expectativas. Completamente compreensível. Henrique sorriu. Na verdade, admiro sua cautela. Muitas pessoas aceitariam imediatamente, sem considerar todas as implicações. Clara observou-o por um momento, tentando discernir suas verdadeiras intenções. Havia algo desarmante em sua transparência, como se não precisasse dos jogos de poder que muitos homens em sua posição empregavam. Posso fazer uma pergunta direta? Pediu ela. Por favor, respondeu Henrique, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por que eu? Por que minha empresa? Existem centenas de negócios mais estabelecidos que dariam retornos mais seguros. Henrique considerou a pergunta por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Vejo 3 qualidades em você e em seu negócio que raramente encontro juntas, começou ele. Excelência técnica inquestionável, visão de longo prazo e resiliência sob pressão. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Além disso, você tem algo que não pode ser ensinado ou adquirido. Autenticidade. Seu trabalho reflete quem você é. O elogio, tão específico e considerado, fez Clara sentir uma onda de calor subir pelo pescoço até o rosto. Obrigada,
respondeu simplesmente, sem saber o que mais dizer. Para ser completamente honesto, continuou Henrique, seu tom mais pessoal, também admiro sua trajetória. Sei como é reinventar-se após perder tudo. A maioria das pessoas desmorona. Você floresceu. Algo na maneira como ele falou, no uso específico da palavra floresceu, fez Clara suspeitar que Henrique sabia mais sobre ela do que havia deixado transparecer. Você pesquisou sobre mim, disse, não como uma acusação, mas uma constatação. Henrique não negou. Pesquiso sobre todos com quem considero fazer negócios, confirmou. Seria irresponsável não o fazer. Mas se está preocupada com invasão de privacidade, fique tranquila. Limitei-me a informações públicas e conversas com conhecidos mútuos. Conhecidos mútuos? Clara ergueu uma sobrancelha genuinamente surpresa. Seus mundos pareciam tão distantes que a ideia de compartilharem conexões sociais era inesperada. O mundo dos negócios no Rio é menor do que parece, explicou Henrique. Maurício Ramos, pai da noiva do casamento onde nos conhecemos, é um antigo conhecido. Quando mencionei estar impressionado com o serviço de catering, ele contou um pouco sobre sua história. Clara sentiu uma pontada de desconforto. Não gostava da ideia de ser tema de conversas entre pessoas de alta sociedade, provavelmente comentando sobre a filha de Antônio Monteiro, que agora serve canapés. Henrique pareceu perceber seu desconforto. Se ajuda, ele falou de você com grande admiração. Disse que sua determinação em reconstruir sua vida após a crise financeira foi inspiradora. Clara não estava certa se isso a fazia sentir-se melhor ou pior. A noção de ser vista como uma espécie de história de superação, um tópico de conversa inspirador durante coquetéis, tinha um sabor amargo. Desculpe se isso a incomodou, disse Henrique suavemente, parecendo genuinamente preocupado com sua reação. Não era minha intenção. Clara respirou fundo, recompondo-se. Está tudo bem. É apenas estranho saber que pessoas que nem me reconheceriam na rua discutem minha vida. Entendo mais do que imagina, respondeu Henrique com um sorriso irônico. Quando você vem de origens humildes e de repente se vê nas listas de mais ricos e mais influentes, torna-se tema de conversas em lugares onde antes seria ignorado. Já ouvi mais teorias sobre minha vida e segredos do sucesso do que posso contar. Havia uma vulnerabilidade inesperada naquela admissão que fez Clara vê-lo sob nova luz. Apesar de seus mundos atuais serem tão diferentes, compartilhavam algo fundamental, a experiência de não pertencer completamente aos ambientes que agora habitavam. Como você lida com isso? Perguntou genuinamente curiosa. Aprendi a separar quem realmente se importa comigo de quem está interessado apenas no que represento, respondeu Henrique. Um sorriso melancólico cruzou seu rosto. A lista é surpreendentemente curta. Imagino que seja, murmurou Clara, pensando em como sua própria lista de amigos verdadeiros havia encolhido drasticamente após a falência da família. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto terminavam a sobremesa. Clara sentia-se estranhamente conectada a Henrique, como se tivessem estabelecido uma espécie de compreensão mútua que transcendia suas circunstâncias atuais. Quando a conta chegou, Clara instintivamente estendeu a mão para sua bolsa, mas Henrique já estava entregando seu cartão ao garçom. Por favor, permita-me, disse, um pedido mais que uma afirmação. Clara hesitou. Em circunstâncias normais, insistiria em dividir a conta em uma reunião de negócios, mas o valor certamente era substancial e sua situação financeira já era precária o suficiente. Obrigada, concordou, sentindo-se desconfortável, mas pragmática. Na próxima vez, você escolhe o lugar, sugeriu Henrique, como se percebesse seu conflito interno. Algum de seus restaurantes favoritos. A menção casual de um próximo encontro deixou Clara momentaneamente sem palavras. Antes que pudesse responder, o telefone dela tocou. Era do hospital. Preciso atender, disse, pedindo licença.
Clara afastou-se alguns passos, o coração acelerando ao ver o número no visor. A enfermeira Marta explicou que Antônio tivera uma leve arritmia cardíaca. Estava estável, mas o médico recomendava exames adicionais que não eram cobertos pelo plano de saúde. Qual o custo estimado? Perguntou Clara, tentando manter a voz firme. Quando ouviu o valor, sentiu o estômago afundar. Era praticamente todo o capital de giro da empresa. Estarei aí em 1 hora, respondeu, encerrando a ligação. Ao retornar à mesa, percebeu que seu rosto devia estar traindo sua preocupação, pois Henrique imediatamente se levantou, alarmado. Aconteceu algo? Perguntou genuinamente preocupado. Meu pai... Começou Clara, lutando para manter a compostura. Houve uma complicação. Nada grave, mas preciso ir ao hospital agora. Claro, respondeu Henrique prontamente. Meu carro está aqui perto, posso levá-la. Clara estava prestes a recusar a oferta por reflexo, mas reconsiderou. Um táxi até o pé do morro e depois outro até o hospital levaria tempo precioso. Seria muito gentil, obrigada. Minutos depois, estavam no carro de Henrique, um Range Rover discreto, mas obviamente de luxo, descendo as ladeiras de Santa Teresa. Clara mantinha os olhos fixos na janela, tentando organizar seus pensamentos. Como pagaria pelos novos exames? Talvez fosse hora de considerar seriamente a venda do apartamento, como seu pai sugerira. Posso perguntar o que houve? A voz de Henrique quebrou seu turbilhão mental. Uma arritmia cardíaca, respondeu Clara, ainda olhando pela janela. Ele está estável, mas precisam fazer exames adicionais. Entendo, disse Henrique suavemente. Após um breve silêncio, acrescentou. Clara, sem querer intrometer-me, mas percebo que há uma questão financeira envolvida. Se precisar de ajuda... Não, interrompeu Clara firmemente, finalmente virando-se para encará-lo. Agradeço sinceramente, mas não posso aceitar dinheiro seu. Não estava oferecendo dinheiro, esclareceu Henrique com calma. Ia sugerir que meu médico particular, que é cardiologista, poderia dar uma segunda opinião. Ele atende no mesmo hospital e poderia recomendar apenas os exames realmente necessários. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha por sua reação defensiva. Me desculpe, disse baixinho. Eu não devia ter presumido. Está tudo bem, assegurou Henrique. Sua reação é compreensível. E se me permite a sinceridade, admiro sua determinação em resolver seus problemas por conta própria. Clara o observou por um momento. Havia algo inquietante em como ele parecia genuinamente compreendê-la, sem julgamentos ou condescendência. Aceitarei a ajuda do seu médico, disse finalmente, e agradeço muito. Henrique sorriu, aquele mesmo sorriso transformador que notara na noite do casamento. Farei uma ligação para ele assim que chegarmos ao hospital. O resto do trajeto transcorreu em um silêncio confortável. Clara sentia-se emocionalmente exausta, dividida entre preocupações práticas e a crescente consciência de quão confortável se sentia na presença de Henrique, apesar das circunstâncias. Quando chegaram ao hospital, Henrique estacionou e se virou para ela. Gostaria que eu entrasse com você? Perguntou sem pressão em sua voz. Clara hesitou. Parte dela queria dizer sim, aceitar o apoio que ele tão naturalmente oferecia. Mas outra parte, talvez o orgulho ou o instinto de autopreservação, resistia a permitir que ele testemunhasse sua vulnerabilidade tão diretamente. Acho melhor eu ir sozinha, respondeu finalmente. Mas agradeço muito pela carona e pela ajuda com o médico. Entendo perfeitamente, disse Henrique, sem demonstrar desapontamento. Vou fazer a ligação agora mesmo. Enquanto ele falava ao telefone, Clara observou seu perfil concentrado. Era surreal pensar que menos de uma semana atrás, ele era apenas mais um rosto anônimo em um casamento onde ela trabalhava. Agora, aqui estava, oferecendo ajuda e demonstrando uma consideração que a deixava simultaneamente grata e desconfiada. Após encerrar a ligação, Henrique se voltou para ela. Dr. Marcos vai encontrá-la na recepção em 20 minutos.
Ele já está ciente da situação do seu pai e concordou em avaliar quais exames são realmente essenciais. Não sei como agradecer, disse Clara genuinamente tocada. Não precisa, respondeu Henrique simplesmente. Apenas me mantenha informado sobre o estado do seu pai, se não se importar. Farei isso, prometeu Clara, abrindo a porta do carro. Antes de sair, virou-se uma última vez. E sobre sua proposta de investimento, vou considerá-la seriamente, de verdade. Sem pressa, assegurou Henrique. Temos tempo. Clara caminhou pelos corredores do hospital com um misto de ansiedade e determinação. Conforme prometido, o Dr. Marcos a aguardava na recepção, um homem de meia-idade com expressão serena, que a recebeu com um aperto de mão firme. Senhorita Monteiro, Henrique me explicou a situação. Vamos ver seu pai agora. A avaliação foi minuciosa, mas eficiente. O médico revisou o histórico, examinou Antônio e consultou os resultados dos exames já realizados. Após conversar com o cardiologista responsável, retornou com notícias surpreendentemente positivas. A arritmia foi um episódio isolado, provavelmente desencadeado pelo estresse da internação prolongada, explicou ele. Na minha opinião, apenas um ecocardiograma adicional será necessário, não a bateria completa de exames que foi sugerida. O alívio que Clara sentiu foi imenso, não apenas pela saúde do pai, mas também pela redução significativa nos custos. Obrigada, doutor. Não sabe o quanto isso significa para nós. Agradeça ao Henrique, respondeu o médico com um sorriso discreto. Ele raramente pede favores, então, quando o faz, dou especial atenção. Depois que o médico saiu, Clara sentou-se ao lado da cama do pai, que a observava com uma expressão curiosa. Então, Henrique Tavares, comentou Antônio com um leve sorriso. Parece que impressionou alguém importante. Clara sentiu o rosto esquentar. É apenas uma relação profissional, pai, respondeu, sabendo que nem ela mesma acreditava completamente nisso. Sei, respondeu Antônio, não convencido. E essa relação profissional envia seu médico particular para me atender. Clara não pôde evitar um sorriso. Mesmo hospitalizado, seu pai mantinha a perspicácia de sempre. Ele fez uma proposta de investimento na empresa. Admitiu finalmente. A expressão de Antônio tornou-se séria. Que tipo de investimento? Clara explicou os detalhes que Henrique havia compartilhado durante o almoço. O fundo para pequenas empresas, a participação minoritária, a mentoria estratégica. O que você acha? Perguntou, valorizando a opinião do pai, que apesar dos reveses, tinha décadas de experiência em negócios. Parece legítimo, respondeu Antônio após refletir por um momento. Mas a verdadeira questão é, você confia nele? A pergunta pairou no ar, exigindo uma honestidade que Clara não havia permitido a si mesma até então. Acho que sim, respondeu finalmente. Ele parece autêntico. Antônio estudou o rosto da filha por um momento. Sabe o que aprendi depois de perder tudo? Disse suavemente. Que às vezes precisamos ter coragem não apenas para enfrentar os fracassos, mas também para aceitar novas possibilidades. Talvez seja a hora de você fazer o mesmo. As palavras reverberaram profundamente em Clara. Havia construído tantas defesas, desde a falência da família, orgulho, independência férrea, desconfiança, que a ideia de baixar a guarda, tanto profissional quanto emocionalmente, parecia assustadora. Vou pensar sobre isso, prometeu apertando a mão do pai. Quando saiu do hospital horas depois, Clara estava exausta, mas estranhamente resoluta. O ecocardiograma havia sido marcado para o dia seguinte, com custo significativamente menor que os exames anteriormente sugeridos. Antônio estava estável, e pela primeira vez em semanas, Clara sentia que podia respirar um pouco mais tranquila. Ao chegar à calçada, ficou surpresa ao ver o Range Rover de Henrique ainda estacionado. Ele estava encostado no veículo, aparentemente absorto em seu telefone. Ao vê-la, guardou o aparelho imediatamente.
Você esperou todo esse tempo? Perguntou Clara, genuinamente surpresa. Queria ter certeza de que estava tudo bem, respondeu ele simplesmente. Poderia ter apenas ligado, apontou ela. Poderia, concordou Henrique com um pequeno sorriso. Mas preferia esperar. Como está seu pai? Clara explicou a situação, sentindo uma onda de gratidão renovada. Seu médico foi incrível, muito obrigada. Fico feliz que pude ajudar, respondeu Henrique. Após uma breve pausa, acrescentou: posso levá-la para casa? Você parece exausta. Clara hesitou apenas por um segundo antes de assentir. Estava cansada demais para se preocupar com ônibus ou táxis naquele momento. A viagem até Botafogo transcorreu em um silêncio confortável. As luzes da cidade refletiam no para-brisa enquanto cruzavam a orla de Copacabana e Botafogo, o Pão de Açúcar iluminado como um guardião silencioso da Bahia. Quando Henrique estacionou em frente ao pequeno prédio de Clara, nenhum dos dois fez menção imediata de se despedir. Obrigada por tudo, disse Clara finalmente. Pela carona, pelo médico, por esperar. Não precisa agradecer, respondeu ele, virando-se para encará-la. O interior do carro estava parcialmente iluminado pelas luzes da rua, criando um ambiente de intimidade contida. Clara sentiu uma súbita clareza, como se todas as dúvidas e hesitações dos últimos dias finalmente se resolvessem em uma única certeza. Quero aceitar sua proposta, disse, surpreendendo a si mesma com a decisão espontânea. O investimento na empresa. Henrique a observou por um momento, como se tentasse ler além das palavras. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada por causa da situação com seu pai. Não é isso, garantiu Clara. Na verdade, conversei com ele sobre a proposta. Ele acha que é uma boa oportunidade e confio no julgamento dele. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Henrique, seu sorriso iluminando o rosto na penumbra. Enviarei os documentos formais amanhã para que seu advogado os revise. Não tenho advogado, admitiu Clara com um pequeno sorriso envergonhado. Então, sugiro que contrate um, recomendou Henrique gentilmente. Posso recomendar alguns excelentes que não cobrarão uma fortuna. É importante que você tenha alguém protegendo seus interesses. Clara sentiu uma onda de gratidão pela consideração dele. Muitos investidores teriam aproveitado sua vulnerabilidade e inexperiência. Obrigada por se importar, disse suavemente. Me importo mais do que deveria para um simples parceiro de negócios, admitiu Henrique, sua voz baixando uma oitava. O ar entre eles pareceu ficar mais denso, carregado de possibilidades não ditas. Clara sentiu o coração acelerar, consciente de que estavam à beira de algo que mudaria tudo. Acho que ambos sabemos que não é apenas sobre negócios, respondeu ela, encontrando coragem que não sabia possuir. Não, não é, concordou Henrique, seus olhos nunca deixando os dela. Desde que te vi naquele casamento, tentando ser invisível enquanto criava algo extraordinário, houve algo, uma conexão que não esperava encontrar. Clara sorriu, recordando-se daquela noite que parecia tão distante agora, embora tivesse sido apenas há uma semana. Eu te notei também, confessou. O homem que parecia deslocado em meio a toda aquela ostentação. Éramos dois deslocados, então, sorriu Henrique. Talvez seja isso que nos conectou, sugeriu Clara. Reconhecemos algo um no outro. Henrique estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Clara Monteiro, acho que preciso ser completamente honesto agora. Estou desenvolvendo sentimentos por você que vão muito além de admiração profissional ou amizade casual. Isso te assusta? Perguntou ela, surpresa com sua própria ousadia. Um pouco, admitiu ele, com uma risada baixa. Não é todo dia que um homem que construiu sua vida com planejamento meticuloso se vê completamente desprovido de estratégia. Clara não pôde evitar sorrir. Se ajuda, eu também estou assustada. Construí tantas barreiras nos últimos anos. Não sei mais como deixar alguém entrar. Podemos descobrir juntos, sugeriu Henrique, sua voz um convite suave. Um dia de cada vez, sem pressão, sem expectativas, apenas possibilidades.
Gosto de possibilidades, respondeu Clara. Elas são menos assustadoras que promessas. Seus olhares se encontraram e sustentaram, a cidade ao redor desaparecendo momentaneamente. Com uma naturalidade que surpreendeu a ambos, Clara inclinou-se para a frente, eliminando a distância entre eles. O beijo foi suave, quase hesitante no início, como uma pergunta silenciosa. Quando Henrique correspondeu, envolvendo-a delicadamente, a resposta veio em forma de certeza. Um momento de clareza perfeita em que passado e futuro pareceram coexistir harmoniosamente. Quando se afastaram, Clara viu no rosto de Henrique o mesmo assombro que sentia, como se ambos tivessem sido pegos de surpresa pela intensidade daquele simples gesto. Bem, disse ela, tentando recuperar o fôlego. Isso complica um pouco nossa parceria de negócios. Henrique riu, o som reverberando no espaço íntimo do carro. Ou talvez simplifique, respondeu. Clareza de intenções é fundamental em qualquer tipo de parceria. Clara sorriu, sentindo-se curiosamente leve, como se um peso tivesse sido removido. Não sei o que acontecerá daqui para frente, disse honestamente. Nossas vidas são tão diferentes, mas não incompatíveis, respondeu Henrique segurando sua mão. Ambos sabemos o que significa reconstruir algo do zero. É uma base mais sólida que muitos relacionamentos possuem. Um dia de cada vez, sugeriu Clara, repetindo as palavras dele. Um dia de cada vez, concordou Henrique. Começando com amanhã, posso convidá-la para jantar, um encontro real desta vez, sem pretextos de negócios. Clara assentiu, sorrindo. Adoraria, mas desta vez eu escolho o lugar, algo mais autêntico. Mal posso esperar, respondeu Henrique com aquele mesmo sorriso transformador que ela notara pela primeira vez no casamento, quando ainda se sentia invisível. Clara saiu do carro com uma sensação de vertigem deliciosa. Ao acenar um último adeus antes de entrar no prédio, soube que estava embarcando em algo completamente novo. Um caminho incerto, mas cheio de promessas. Enquanto subia as escadas até seu apartamento, refletiu sobre como a vida podia mudar tão rapidamente, com encontros aparentemente casuais que alteravam completamente o curso de uma existência. Há uma semana, era apenas mais uma prestadora de serviços anônima em um casamento de luxo, preocupada com contas a pagar e seu pai hospitalizado. Agora, encontrava-se no limiar de uma nova fase, com um investimento que poderia transformar sua empresa, um pai que logo receberia alta hospitalar e um homem que a enxergava verdadeiramente, além de todas as camadas sociais e econômicas que normalmente separavam pessoas como eles. Ao entrar em seu apartamento, Clara sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Não a esperança ansiosa que vem do desespero, mas o tipo tranquilo e resoluto que nasce da certeza de que, independentemente dos desafios que viessem, não estaria mais enfrentando-os sozinha. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Clara dormiu profundamente, sem preocupações ou ansiedade. Sonhou com possibilidades infinitas, novos começos e um sorriso que tinha o poder de fazer alguém invisível ser finalmente vista.